Bom, boa tarde, amigos do canal Legado da Fiel. Aqui é o Rui novamente. E hoje vamos fazer um capítulo completamente especial, diferente, né? Com uma pessoa especial também. Esse será o nosso primeiro episódio entrevistando um ex-jogador do Corinthians. Então, estou aqui com o Marcelo, Marcelo Dijan. Então, Marcelo, primeiramente, muito obrigado por estar nos recebendo aqui na sua casa, disponibilizando o seu tempo para bater um papo sobre a sua trajetória no Corinthians, sobre a sua vida desde a tua infância, lá como você começou a chutar as primeiras bolas nos campos por aí. Eu gostaria muito que você desse uma boa tarde para os nossos amigos, tá bom? Do canal Legado da Fiel. Fala o teu nome, pode falar sua data de nascimento, não tem É, problema. O resto eu tenho a ficha, tá bom, tá Marcelo? Depois tem bom. umas perguntas para você. Bom, o prazer é meu, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Legado Legado da da Fiel. Fiel, aqui com meu amigo Rui. Bom, meu nome é Marcelo Kiremit Dijan, né? Como ele é um pouco complicado, quando eu fui jogar no Cruzeiro, virou Marcelo Dijan. Eu nasci 6 de novembro de 66 e comecei no Corinthians no finalzinho dos anos 79, quando entrei na base. Beleza, então o Marcelo é o seguinte, o Marcelo ele teve uma carreira no profissional, falando profissionalmente, né, de 6 anos. Ele começou a jogar lá no dia 18 de outubro de 1987 com a vitória contra o Internacional de Porto Alegre, 1-0 gol do Everton Carequinha, que você jogou, né, da época do Sim, Atlético Mineiro também. o Everton que fazia só gol feio. Para fazer gol feio, um jogador muito importante naquele período para o Corinthians, um jogador realmente que acrescentou muito. E a sua última partida foi no dia 16 de outubro de 1993, Corinthians 1, São Paulo 0, no Pacaembu, um gol do Simão. Lembra do Exatamente, Simão, Marcelo? lembro. Simão, a última partida do Marcelo, eu estava coincidentemente, eu estava na primeira e na última partida do Marcelo. Sim. Estive lá. E tive uma também que você talvez não vai lembrar, Marcelo, a final da Copa São Paulo de 84. Ah, no Corinthians e Canindé, Santos no Canindé, 2-1 pro Santos. 2-1 pro Santos, eu também estava nessa partida. Olha aí, olha a Ah, eu lembro. coincidência, né? Sim, E o Marcelo é o seguinte, o Marcelo como profissional, ele jogou 342 partidas no Corinthians, né? Ele teve 152 vitórias, 121 empates e 69 derrotas. Ele ganhou 3 títulos como profissional, a Supercopa do Brasil em 1991, uma vitória contra o Flamengo no Morumbi, dia 26 de janeiro de 1991, né, um gol do Neto, o polêmico Neto, nosso amigo Neto, né, o craque da Fiel lá também. E depois foi campeão brasileiro também em 1990, dia 16 de dezembro, 1-0 contra o São Paulo do Tupanzinho, e campeão paulista em 1988 contra o Guarani, no dia 31 de julho de 1988, um gol do Viola. O Viola realmente aparecendo para o mundo do futebol nessa partida. O Marcelo fez 4 gols pelo Corinthians, né, como profissional. O primeiro dele contra o Santo André em 1990, uma vitória por 3-0. Depois uma vitória em 1993, 3 jogos e 3 gols contra o Palmeiras no Morumbi, um 3-0. Ele fez um dos gols também de cabeça, no escanteio, contra o Noroeste de Bauru e também contra o Rio Branco de Americana. Então a ficha do Marcelo assim para o Corinthians apesar de 6 anos, é uma ficha importante porque ele veio na época substituindo uma zaga que já vinha jogando com o Edivaldo Jatobá e depois ele forma uma zaga com o Denilson que veio do América do Rio de Janeiro. Marcelo, você também teve uma passagem pela seleção brasileira. Você jogou algumas partidas lá, não foi? eu fui convocado 14 vezes, né? De 88 a 92. E joguei 2 jogos como titular. Nunca fui para uma competição, né? Ia sempre nesses jogos amistosos. E tive convívio com vários jogadores, né? Na seleção. Isso é bacana. Então é o seguinte, Marcelo, vamos começar pela tua. Tá, desde pequeno, como é que você começou? Como é que você ingressou no futebol na tua infância? Como é que foi isso? Bom, eu comecei jogando acho que no Serra Morena, né? Ali Lado da Portuguesa, lá da Canindé. Portuguesa, ali no Canindé. Eu era do Pari, né? Eu podia ter começado a jogar ali no Vigor, que era muito mais próximo, né? Que é na Ponte da Vila Guilherme. Mas eu acabei indo lá pro Serra Morena. Só que eu não joguei no Serra Morena, eu comecei no Cruzeiro do Pari, que era um time que jogava à tarde. E eu comecei fazendo vários jogos do campeonato do DEF, que era um campeonato que a prefeitura, né, que organizava, né, onde você tinha que ter notas azuis, né, para que você pudesse ter o direito de jogar, né. Então era um incentivo para que os atletas estudassem, apesar que na época tinha alguns clubes que falsificavam a nota de jogadores, era desclassificado, mas
Mas, no mais, o pessoal acho que se esforçava um pouco para estudar e também para que conseguisse disputar o campeonato. E depois desses jogos, né? É, por uns 6, 7 anos eu joguei sempre no Campeonato DEF, sempre na Várzea. Foi quando eu tive a chance de ir para o Corinthians, né? O Corinthians não foi o primeiro time que me chamou, né? São Paulo havia me chamado, acho que uns 2 anos antes. Eu não fui porque a distância era muito longa, né? De treinar no Morumbi, de ir e voltar, os meus estudos iam ficar prejudicados. E depois o Palmeiras também. O Palmeiras foi, acho que mais pelo meu pai, que era muito corintiano, né? E também atrapalharia um pouco a escola, e acabei não indo para lá. E acabei indo fazer um teste, foi em novembro de 79. Eu tinha, na época, 13 para 14 anos. E eu fiz o teste com o sub-20, porque na época não tinha o infantil ainda. Eu joguei 20 minutos, o treinador, que acho que era o seu Natal, se eu não me engano, Feliz, acho que é seu Feliz, e ele me tirou com 20 minutos, porque eu poderia me machucar, porque os jogadores eram muito maior do que eu, né, mais desenvolvidos, e ele falou para eu retornasse no ano que vem, que aí abriria a- as categorias, né, da minha idade, que era o infantil. Legal. Marcelo, então quer dizer, você teve um convite antes do Corinthians entrar, isso eu não sabia. Tanto o São Paulo, ou poderia ter ido para o Ah, Palmeiras, né? sim. É, você lembra mais ou menos quem era o seu treinador, quem eram os seus companheiros na época? Ou se algum desses meninos que subiram com você ou não, ou só você ficou nessa turma? Como é que foi esse período? Não, eu lembro sim, eu lembro muito do seu Pardilan, que era um senhor que era até da polícia, né? Seu pai de Lani? Seu Pardilan goiano. Com ele que eu comecei a treinar, e junto comigo, logo depois, eu comecei em 80. Eu lembro que quem chegou ao profissional comigo foi o Ronaldo, que começou a treinar comigo em 83. Acho que o Ronaldo chegou em 83. E o Aguinaldo, que é o Guina, que eu jogava de ponta direita, e o Pinella, que era o quarto Era o quarto zagueiro, que zagueiro. chegou a subir até antes do que eu, né? O Pinella hoje que trabalha até no sindicato dos atletas profissionais, né? Na parte financeira. E esses quatro foi o que realmente eu joguei. Acho que teve o Ailton também e um pouco o Márcio, né? O Márcio também, o volante. Máximo Mas o tempo. que começou comigo lá de baixo foi o Pinella, o Guina e o Ronaldo, goleiro, e o Giovanelli. Legal, Marcelo. Você lembra do ano de 1987? Foi um ano muito difícil para o Corinthians, um ano que o Corinthians estava realmente, se não me engano, o Campeonato Paulista estava no último lugar. E você já estava nesse time aí, você subiu em 87, mas foi no Campeonato Brasileiro. No Paulista você não estava? Eu estava treinando, né? Mas só que eu subi profissional em 86, em março de 86. Mas eu não tinha vários zagueiros, né? E eu demorou para ter chance, né? Eu fiquei praticamente quase um ano e meio para ter a chance, né? Mas eu lembro do Campeonato Paulista de 87, onde acho que no primeiro turno o Corinthians estava em último e acabou disputando a final contra o São Paulo, né? Uma reação com o seu Chico Formiga, né? Que foi o treinador. E eu estava, mas eu apenas treinava, né? E como é que foi? Quem foi o seu primeiro técnico? Quem que subiu realmente pro profissional? Quem te levou pro profissionalismo? Então, quem realmente me ajudou bastante para ter subido foi o Basílio, né? O Basílio era o auxiliar do seu Jorge Vieira na época, do seu Rubens Minelli, depois ele foi do seu Chico Formiga também, né? Sim, sim. Então foi a pedido dele que me subiram, né? Mas que eu tive a chance mesmo foi com o Basílio e com o seu Chico Formiga quando eu tive a chance de jogar o primeiro jogo. Eu lembro muito bem que a sua ascensão mesmo foi com o Jair Pereira, né, Marcelo? Quando ele veio, ele trouxe o Denilson também no América do Rio, foi seu parceiro de zaga, Sim, né? Seu sim. companheiro de zaga. Eu lembro que ali você já tinha aparecido, mas você se firma mesmo em 88, não é isso? Sim, e foi até engraçado porque eu lembro que eu tinha começado em outubro de 87, né? Dia 18, que nem você falou, de outubro, e, fiz algumas partidas, acho que não sei se foi 15 partidas mais ou menos, e chegou o Jair Pereira, né? E o Jair Pereira olhou os jogadores que tinha e ele falou que eu era o menos ruim dos zagueiros. Aí eu falei, putz, eu tô bem, né? Aí eu falei, agora eu vou ter que
Mas só que a diretoria falou, não, o Marcelo foi bem, né, nos jogos que ele fez, e nós queremos que você dê chance para ele. Aí ele trouxe o Denilson e continuou junto conosco o Dama e o Pinella. Eu lembro que eram nós quatro lá, os zagueiros, O né? Dama veio da Ferroviária, se não me engano, Isso, né? exato. O Dama que tinha jogado comigo em 87 também, né? Bom, e aí o Jair Pereira me deu a chance e eu entrava a cada jogo pensando que seria o último, né? Mas entrava bem determinado. E acabou que nós fomos campeões, né? Contra o Guarani. E o Jair Pereira realmente acabou gostando de mim, até pediu que eu fosse para a Olimpíada de Seul em 88. Mas foi legal. Eu aprendi bastante com o Jair, né? E nós acabamos tendo aquele título lá, que foi um título bem emocionante, que o Viola fez o gol na prorrogação. Eu acho que um dos títulos mais importantes, assim, que eu me lembro da trajetória, pelas circunstâncias, né? Porque o time do Guarani era muito bom, você Sim, lembra muito bem disso, lembro. com o Neto, com o Ivair, com jogava Paulo Isidoro, lembra aquele volante? Barbieri, João Paulo, Ricardo Rocha, o Wagner Wagner Bacharel, Bacharel, falecido Wagner sim, Bacharel, né? O goleiro sim, deles era muito bom também, Barbieri, se não me sim, engano, Barbieri era o João dele, Paulo ponta esquerda que sim, infernizava todo acho que era o mundo. Miranda, lateral esquerdo, Então, Ricardo Rocha, zagueiro. então nesse início de carreira tua como profissional, é lógico que muda tudo. Você sai Sim. do júnior e vai pro profissional. Qual era o atacante mais difícil naquele momento para você marcar, Marcelo? Qual que você se preocupava mais ou tirava teu sono, vai? Digamos assim, na véspera da partida. Ah, eu logo que eu subi, em 88, aí o Palmeiras tinha, acho que o Evair, né, que tinha vindo, né? No São Paulo tinha o Miller, o Edivelto, né, Ponto que esquerda. era difícil De de marca. marcar, né? O Vasco tinha o Romário, né? Mas o Romário logo foi para a Europa. Aqui mesmo o Miller teve uma época que foi para o Torino, né? Também não ficou aqui jogando conosco depois que ele retornou. Esses jogadores aí, praticamente assim, o Miller e o Romário eram os piores, né? Eu vou adiantar um pouquinho no tempo. Teve uma partida que você fez, dia 7 de setembro, foi a estreia do Zé Elias. Mário Sérgio era o Sim, treinador, tá? E você enfrentou o Ronaldo Fenômeno pela primeira vez quando ele era garoto. sim. Como é que foi aquela sensação, Marcelo? Esse jogo aí foi Foi um até. terror de 2-0, sim. Nós ganhamos de 2-0, foi gol do Leandro E Silva do e Tupanzinho. do Panzinho. Eu lembro que o Vanderlei Nogueira, né, da Jovem Pan, ele chegou no hotel e nós tínhamos acabado de perder o título para o Palmeiras, que o Palmeiras havia saído da fila naquele jogo Dia 12 de junho. de 3 a Seu 0 pai tinha no acabado jogo de de falecer falecer também. na véspera e 1 a 0 na prorrogação. E o Vanderlei tinha acabado de vir da Toca da Raposa e falou: tem um menino de 17 anos que vai estrear. Ele é bom, ele é rápido, ele dribla, ele cabeceia. Falei, que mais, né? E eu lembro que nós estávamos na mesa, eu, Zé Elias, o Henrique, o Tupanzinho, eu até falei assim pro Henrique, eu falei, nossa, se esse moleque for tudo isso aí, né? E falei, a gente pode tratar de dormir bem, porque se a gente perder o jogo, a gente nem volta para São Paulo, né? Porque a Gaviões vai estar lá para matar a gente. Nós já perdemos o título pro Palmeiras, né? E aí eu lembro que nós jogamos, ainda bem que ele estava acanhado, né? Foi o primeiro jogo, nós Primeiro acabamos jogo. ganhando de 2 a 0 2-0. e ao mesmo tempo era a estreia do Rivaldo, do Leto e do Valber, É né? E do o Admilson, que era quarteto caipira, o Admilson que era o lateral esquerdo, isso, não é isso? lateral esquerdo, e do Isso. Zé Elias, foi a estreia do Zé Elias e do Ronaldo do outro lado. E nós acabamos ganhando de 2 a 0 e nós fizemos um excelente campeonato, né? Eu acabei saindo na 14ª partida para o Lyon, né? Mas estávamos invictos, mas foi um ano marcante ali. Me fala uma coisa, Marcelo. O título de 90, como é que foi para vocês? Eu vou falar o que foi para nós, torcedores, porque para nós era muito difícil de suportar. Desde 1971 disputava-se o Campeonato Brasileiro e o Corinthians nunca tinha conseguido nem mesmo a Taça Brasil, que era de Sim, 65 até 1970, até 1970, quando o Fluminense ganha em 1970 a última Taça São Paulo. Que foram esses títulos que foram sim, unificados agora pela sim. CBF, que o Palmeiras passou para 10 títulos, aquela coisa toda. Isso é outra história. Para vocês, né, jogadores, para nós, puta, acho que uma torcida nunca jogou tanto com um time como a torcida do Corinthians jogou Sim, nesse período, porque a gente sabia das dificuldades. Eu lembro muito bem que, ainda na fase de classificação, uma derrota terrível para o Internacional desse do Pacaembu, 3-0.
E o Goiás ganha da Portuguesa, é Ganha da isso, né? Portuguesa e No classificam Canindé. coisas como Isso, o último, seria o último da raspa do tacho, né? exato. E vocês vão ter que decidir tudo fora de casa. Como é que vocês conversaram? Você era um líder do grupo, como é que você conversava com o pessoal? Como é que foi isso? Não, o time estava sendo treinado pelo Nelsinho e pelo Flavinho Trevisan, que era o preparador físico. Que matava todo mundo, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que naquele ano lá foi um diferencial, porque nós realmente demoramos um pouquinho a entrar no ritmo de treinamento dele, que era bem forte. Mas ele acabou nos ajudando nesses jogos, né? Porque a nossa equipe corria bastante. O Nelsinho tinha vindo daquela final do Campeonato Paulista do Novo Horizontino, que ele era o treinador contra o Bragantino do Vanderlei Afinal, Luxemburgo, né? caipira, né? E aí ele acabou sendo contratado para o Corinthians e nós começamos o campeonato e fomos indo, né? Até a última rodada, que nós perdemos do Internacional de 3-0 no Pacaembu e graças ao Goiás ganhar da Portuguesa nós classificamos. Eu também estava nesse jogo contra o Internacional. Aí no mata-mata nós começamos o primeiro jogo, foi contra o Atlético Mineiro, No né? sábado à noite no Pacaembu, né? 2-1, nós ganhamos, depois foi 0-0 lá no Mineirão. Aí voltamos contra o Bahia também, uma quarta-feira à noite, De virada novamente. 2-1 de novo. O Wagner Basílio fez o gol de falta, né? Exato, contra nós. E aí empatamos 0-0 de novo lá e fomos para a final, né? Bom, a gente tava acho, que em modo avião, né? Porque a gente tava jogo a jogo, né? O time era bom, o time tava todo mundo correndo. O Neto estava sendo decisivo, né, principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Contra o Bahia Bahia. também, ele foi Ele foi decisivo. bastante decisivo, porque ele fez o gol até de. Contra o Bahia também ele fez o gol O de segundo falta, falta, o né? segundo gol foi Então, dele de falta. Contra o Atlético ele fez os dois gols. isso, O que Gerson era o tinha, Carlos, o goleiro, o Gerson tinha feito o gol para isso, falecido Gerson, né? isso. Faleceu. Que estava na E final de 84 contra isso, o né? Ele Santos. jogava pelo Santos, exatamente. Aí foi indo, até que nós chegamos contra o São Paulo, e, né, nós estávamos naquela final, acabamos fazendo, né, o primeiro jogo, o Neto bateu a falta, o Mano fez o gol meio que de joelho, canela, e o nosso time segurou o resultado. O segundo jogo foi a mesma coisa. O time do São Paulo, tecnicamente, ele poderia ser, né, até um pouco melhor que nós. Aí são jogadores que tinham, eles estavam com o Antônio Carlos, né? É, Cafu, o Ivan, tudo, o Elivelton, Raí, aí eles era um tinham. time. Mário Tilica era o ponta Eliel direita, era o centroavante, vocês marcaram, né? Você, Eliel, né? Eliel, né? Eliel. Isso, um canhoto, tudo grandão. Isso, ele era muito forte. Elivelton. Então, foi o segundo jogo, então nós entramos, temos que ir, né? É hoje ou nunca, né? Mas ele estava bem fechado, houve as concentrações necessárias lá, né? Para que o pessoal guardasse energia para os jogos e foi um momento legal. Assim, para mim, pode ser até, né? Para mim, o Campeonato Paulista de 88, assim, o brasileiro ele é muito mais importante, né? Mas para mim, que eu estava começando, tinha aquela dúvida do Jair Pereira, que tinha falado que eu era o menos ruim do que tinha aqui no Corinthians e tal. E a final de 88 para mim foi muito mais emocionante. Eu não sei também porque nós tivemos comemoração, o brasileiro não teve nada. Mas assim, e o Campeonato Paulista, na época, ele era importante, E né? em 88 foi interessante que você teve duas participações decisivas. O passe lá para frente para o Everton fazer o gol de cobertura no Rojas, lembra disso? Isso, né? O segundo gol contra o São Paulo, Isso, e a jogada também do gol do da Viola. final, é que eu toquei pro Mano, O o Mano Mano, chutou e isso, ele errou o chute, o chutou Viola. de tornozelo e o Viola entrou de carrinho. Exatamente. Eu acho assim, eu acho que talvez para você naquele momento, subindo pro profissional, né? Sim, Talvez para você, não sei como é, era na tua cabeça isso, acho que era um sonho sim. se tornar profissional. Não Teu era. pai acompanhando tua Sim. carreira, seu pai corintiano também, Meus pais estavam lá, né, no estádio, no Brinco de Ouro. tava acho que um jornalista do Diário Popular na época, acompanhou com eles o jogo, tudo. E foi muito emocionante, né? Aquilo lá, eu lembro que a volta para São Paulo, torcida do Corinthians, tudo na, Eu posso na fazer uma, eu marginal. posso fazer uma pergunta para vocês, por exemplo, dentro do jogo, porque eu assisti o jogo também do estádio, estava com meu irmão na época, uns amigos nossos, só que eu estava ao oposto de onde saiu o gol, estava do lado dos Gaviões e o gol saiu lá na camisa 12 do outro lado, no gol do fundo do Brinco de Ouro. E vocês sentiam que aquele jogo dava para ganhar? Eu vou falar a visão da torcida. Sim, O Corinthians estava ganhando tudo quanto era a segunda bola.
E segunda bola no jogo é muito importante, principalmente no meio de campo. O Birubiru, aquele dia, ele estava iluminado. Ele ganhando todas as bolas ali. Na época também o Wilson Mano, o Sim, Everton também estava participando muito, depois ele saiu machucado, né? é, Mas para você dentro do campo, sabe, marcando aqueles caras, sabendo que o time poderoso, já tinha todo sim, aquele episódio da final anterior, que o Neto tinha feito aquele gol de sim, bicicleta, aquela coisa toda, né? Que ia lá sim. só para cumprir tabela. Vocês sentiram dentro do campo que dava para ganhar o jogo? Olha, é, falar que a gente sentia certeza que ganhar é difícil, né? Mas a gente estava bem concentrado e até mesmo acho que quando nós estávamos no ônibus indo para lá, mostraram um panfleto já da festa do Guarani, né? Porque o Guarani estava certo que iria ganhar, né? Então eles deram para nós e isso daí deu uma motivação maior, né? Você sabe que na época, hoje, capaz de você dar isso daí, os jogadores, porque tudo mudou, né? Hoje você tem informação simultânea, né, Sim, Marcelo, de tudo. então, e lá eles mostraram, ó, aqui, ó, os caras falaram que vão ganhar da gente, tá aqui, o diretor passou para nós, tudo, né? E isso daí deixou a gente motivado. Eu estava motivado já porque eu tinha torcido o tornozelo no finalzinho do jogo no Morumbi. Eu caí em cima do pé do Evaí, torci o pé feio. Eu fiquei uma semana fazendo tratamento de manhã, de tarde e de noite. Eu só treinei no sábado à tarde, não fiz nenhum treino na semana, nós ficamos uma semana cheia de treinamento. Fiz uma bota de esparadrapo e fui pro jogo, né? E aí. E então eu estava muito concentrado pro jogo, todo mundo estava muito concentrado, nosso time estava ligado para ser campeão. E aí aconteceu, né? Na prorrogação, eu acabei roubando a bola lá do Evaí, levei que até a Meio de entrada campo. da área, toquei pro Mano, o Mano chutou de tornozelo e o Viola fez o gol. Ali sim eu falei, aqui a gente não perde mais, né? Agora, É interessante que você citou essa lesão tua. Não sei se foi isso que eu vi uma reportagem. Você estudando, você ia recomeçar os seus estudos de engenharia, você fez sim, engenharia, não é fiz, isso? exato. E você com um pé fincado dentro É, de um balde. na época tinha o turbilhão e E, punha na água e gelada depois e punha a pé no turbilhão na água quente. você começou com 20 anos no profissional, né, Marcelo? Foi, com 20 E com anos. 26 você foi para a França, Isso, não é isso? exatamente. Isso aí. Ah. E fala uma coisa, dentro do Corinthians, para você, qual foi o seu grande amigo no futebol? Ah, eu tive vários, viu? Mas se eu for falar para você. Não precisa citar um especial, Ah, só um. um que me ajudou bastante no começo de carreira foi o Birubiru. Porque o Birubiru chegou para mim, né, quando eu comecei, que foi a minha estreia contra o Internacional, né, com o gol do Everton. Sim. Ele falou assim, ó, se apertar, você joga a bola em mim. Porque o Biro, tecnicamente, ele não era. Mas você jogava a bola nele, ele não perdia a bola. Você vê Ele porque rolava para cá, ele virava ele para lá, protegia bem, e né? virava e tal. A gente até brincava com ele, o que você faz? Que você não... E ele não perdia a bola. Então eu estava apertado, eu jogava nele mesmo. Então ele foi um cara que no começo ali, mas eu tive vários, né? Todos que estavam lá, porque eu comecei como eu era um moleque, né? Era o Valdir Pérez, o Carlos, o goleiro, tinha o Edmar, tinha o Everton, o João Paulo, o Gilberto Costa. E vocês perderam o Edmar nas finais, né? Ele estava na seleção, não é isso, Marcelo? Qual? O Edmar. O É, Edmar, o Edmar. É, o Edmar estava na seleção, por isso que o Viola subiu. isso, foi no campeonato Então, você vê, hoje é de inadmissível 88, é. você ter um Sim, jogador, né, que um é. decisivo para jogar um. Mas na época, bom, hoje ainda, agora que eles começaram a ter a data FIFA, né? Sim, exatamente. Nesse ano passado, né, que tinha a data FIFA. Ninguém, Naquela época não tinha nem. ninguém respeitava muito isso. É, e na época também, não tinha tantas vendas de jogadores para o exterior, né? Era bem menos do que é hoje, né? Mas o Edmar acabou sendo vendido, né? Logo depois Sim, da Olimpíada de Seul. isso foi em 88, Isso, isso. exatamente. Marcelo, me fala uma coisa, assim, para você, qual o seu momento mais importante dentro do futebol? Ah, Vamos falar primeiro do Corinthians, depois você pode citar o Leão também, sim. que você jogou no Cruzeiro. Não, o Corinthians foi, né? Meu pai era corintiano doente, meu pai era fanático, tudo, a família toda. Ah, foi, foi ter jogado no Corinthians, né? Foi ter ganho o Campeonato Paulista, principalmente, e o brasileiro, né? Que era o primeiro da história, né? Na época o pessoal falou, vocês vão entrar para a história, né? E na época você não tem, né? A consciência que os caras estão falando isso porque
Mas até hoje você vê que todo mundo fala do campeonato de 90 por ter sido o primeiro, né? E realmente a gente entrou para a história, né? Então, entrou até porque num dos episódios que eu tenho, dos 42 que eu tenho lá, eu falo sobre o título de 90, que foi, Sim, foi o primeiro título nosso brasileiro, né? sim, E é um dos que tem mais visualizações, sim. porque as pessoas gostam de É, lembrar dessa época, sim, né? sim. De 77, por exemplo. Então, são coisas que. Exato. 77 foi a mesma coisa, né? Foi muito marcado, né? O Basílio, Bom, você não era nem né? nascido, né? Não, você já era É. nascido, você Não, eu fazia era meia. assim, eu tinha 11 Você anos, tinha 11 anos. eu lembro dos jogos, eu lembro muito do Jairo no segundo jogo, o gol de cara do Fabinho, né? De rosto, né? A bola bate e Mas tal. Eu ali, era moleque, mas eu lembro disso, ali o né? sofrimento era muito maior, né? É. A gente já vivia esse O período aí. segundo jogo, a Ponte Preta conseguiu virar o jogo, Foi que é o aí foi pro recorde, terceiro. que é o recorde do Morumbi, 146 mil É, pessoas, né? sempre, putz. Esse dia eu pensei que o Morumbi ia cair, não caiu. Exato. Na época não tinha assento marcado, né? Numerado, né? Agora, bom, eu te fiz uma pergunta, agora eu vou te fazer o inverso dela, tá? E a sua maior tristeza no futebol, Marcelo? Você tem? Ah, não, tem assim. A gente tem decepções, né? De finais perdidas. Teve a final em 93, né? Contra o Palmeiras, eu tinha acabado de perder meu pai. E aí teve uma arbitragem um pouco Polêmica do desaparecido. desastrosa, vamos dizer, desastrosa do José Aparecido, né? Mas teve a final, as finais de campeonatos eram os momentos mais tristes, né? Que a gente perdia, né? Mas se não, eu tive em algumas finais, né? 98 pelo Cruzeiro, pelo Corinthians em 91 contra o São Paulo, né? No Paulista. Tudo que era contra os maiores rivais realmente tem um peso maior, né? Me fala uma coisa, Marcelo. Lesões. Você teve alguma lesão séria jogando futebol? Então não tive. Graças a Deus eu nunca precisei operar nada. Eu tive dois estiramentos do ligamento medial interno do joelho esquerdo, uma aqui no Corinthians e outra lá na França. E só às vezes minha coluna que dava uma travada. Muito choque, né, Marcelo? É? Muito choque, né? A gente tinha muito salto, né? Como a gente era zagueiro, a gente tinha que saltar bastante, muito treino, né? Mas se não, graças a Deus eu nunca operei nada, né? E realmente isso daí curta às vezes a carreira Um como atleta. encurtou de vários jogadores, Sim. né? Que acaba tendo essas infelicidades uma atrás da outra. Mas graças a Deus eu tive E você uma por ser, carreira boa a nível. e você por ser zagueiro e, bom, eu vou falar de você quando eu via você jogar. Você nunca teve velocidade, mas você tinha um bom Sim, posicionamento. sim, E você tinha uma boa antecipação também. E exato. gozado que geralmente você pegava um contra um ali, dividindo, né, cara? Sim. E é difícil o zagueiro não se machucar, né? O que que é? É, Era a confiança? Era o seu preparo físico? Era a sua complexão física? Como é que era eu isso? acho que é a composição física, né? Porque, assim, uma vez um fisioterapeuta me falou, né? Porque eu era muito encurtado, sabe? Eu nunca tive um alongamento bom, né? Mas eu fazia, né? Alongamento porque eu sabia que era uma coisa que prevenia lesões. Mas uma vez um fisioterapeuta, acho que foi até lá em Minas, ele falou: você sabe que ter esse encurtamento é bom porque acaba te protegendo o seu joelho. Não que se cai um cara em cima da sua perna, né? Quando muitos jogadores têm essa lesão, né? De Sim. romper ligamento. O André que jogou comigo, o goleiro do Inter, que foi pro Cruzeiro, o zagueiro caiu em cima da perna dele, ele podia ter, acho que, ser mais encurtado que eu. Mas ele me falou que esse meu encurtamento muscular, ele Favoreceu. protegia como pessoas que têm hiperextensão, né? Um hiperalongamento, ele tem mais facilidade de romper o ligamento. Mas eu escutei o que ele falou e eu gostava de escutar, de trocar ideia com fisioterapeutas, né? E foi isso. Então, é gozado, né? Porque o Rutas tem 113 anos e já fizeram algumas enquetes. Talvez você nem saiba disso, mas eu vou te falar aqui, se você não souber, primeira mão para você. Você, pelo Celso Unzetti, que é o historiador do clube, pelo próprio Juca Kfouri, que tem, né, tem lá seu conhecimento, pelo Washington Oliveto, que foi um grande publicitário corintiano também muito, muito ilustre, consideraram você e Luiz Carlos Galter, que eu vi jogar na década de 60 para 70, jogou de 65 até 1972, quando ele foi para o Flamengo,
e como as maiores revelações do Corinthians na zaga, né? Então eu queria te fazer uma pergunta que eu não pude fazer para ele porque eu não o conheci. O que é o Corinthians para você, Marcelo? O que significa o Corinthians para você? Ah, que nem eu comecei lá. Fiquei praticamente quase 14 anos, né? Da base até. A minha família sempre foi corintiana, né? Meu pai, então, nem se fala. Era fanático, era daqueles que via jogo, radinho ia para a cozinha quando não tinha jogo na televisão, no radinho de pilha, a gente ficava na Dia sala, seguinte comprar um jornal. comprava o jornal, eu tinha que dar um monte de camisa pro jornaleiro, porque ele chegava e já estava todos os jornais separados, onde eu tinha foto minha, eu falava de mim. E assim, o Corinthians foi uma coisa, o Corinthians é uma coisa muito especial para mim, que tive, né, a oportunidade de jogar, de ganhar os títulos, né, de jogar 342 partidas, né? Para mim foi uma realização, porque eu acho que é o sonho de todo jovem, ainda mais quando a família toda é corintiana, né? E eu acabei ainda, através do Corinthians, pude ir para a seleção brasileira, pude jogar na Europa, na França. E assim, o Corinthians foi praticamente tudo para mim a nível profissional. Tá legal. E me fala uma coisa assim, depois que passando pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, depois você terminou a carreira no Atlético Mineiro, se não me engano, Isso, é. não é isso? Como é que foi parar de jogar futebol, Marcelo? Eu vou te fazer essa pergunta pelo seguinte, o Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, sempre dizia que os jogadores morriam duas vezes. A primeira vez quando ele parava de jogar, depois a morte, né, consumada. E para você, como é que foi, cara? Isso acho que não é só o Falcão que falou, né? Porque acho que tem vários jogadores que também sentem bastante, né? O Evair mesmo eu encontrei com ele, o Evair não consegue. E ele estava mancando, né? Ele sentou do meu lado no Museu do Futebol ali no Pacaembu, Sim. né? E eu falei, nossa, o que aconteceu no seu joelho? Ele falou, não, Marcelo, meu joelho, minha cartilagem, eu perdi tudo, né? Mas eu jogo todo dia. E ele falou, eu não consigo ficar sem jogar futebol. Eu falei, caramba, falei. E a gente sabe que muitos vai sair dessa rotina que é o futebol, de treinamento, né, jogo, imprensa, tudo. Tem gente que sente muito, né? Agora, eu quando parei, eu não sei se é porque eu já estava ligado com o Lyon, que eu era o representante, eu continuei mais ou menos no meio, né? Fazer, levar jogadores para, né, brasileiros para o Lyon. Mas eu estava preparado. Mesmo se eu não tivesse feito isso, eu acho que quando você para, você tem que. Você sabe que um dia vai acabar, né? Você tem uma cabeça boa para isso, né? Não, eu sinceramente pode ter sido por eu ter continuado no meio, né, nessa função de olhar jogadores lá do Lyon, mas eu não senti nada. Eu parei, eu vou parar, acho que é a hora, podia de repente ter jogado mais 1, 2 anos, mas eu parei e Bom, Marcelo, nós falamos bastante aqui, né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? não, acho que não, acho que praticamente nós falamos de tudo, né? Eu Ah, acho legal. que Então, ó, eu gostaria muito de te agradecer, cara, sabe? Para mim hoje foi um prazer imenso estar aqui falando contigo. Já te conheço fora dessa situação aqui, né? sim. Lá correndo no Piqueri, nossos treinamentos, né? Se encontramos algumas vezes em algumas coisas, ocasiões. Jogamos bola juntos lá no Fumeiro também, não é No isso? começo, exatamente. Aliás, o meu empresário é o teu filho, né? O O Stefano, meu empresário. Stefano, Eu é, lembro quando ele era garotinho, falou, Rui, você quer jogar bola lá no Palmeiras? Eu levo você. Eu falei, tá bom, você é meu é, empresário. o Stefano ele é bom para isso. Ele é muito bom, um bom agenciador. Então, cara, para mim, olha, um prazer imenso, realmente. Muito obrigado por ceder seu tempo. Aqui é tua casa, teu espaço maravilhoso. Tá? Que Não, Deus. para mim foi um prazer, né? Sempre receber os amigos em casa e falar, né, sobre o Corinthians, sobre a minha carreira. É sempre bacana, né? E a gente também ativa a nossa memória, né? É legal, muito obrigado mesmo. Então, pessoal, vocês aí que realmente nos prestigiaram, esse é o Marcelo Djan, tá bom? É um dos nossos personagens do Corinthians. Ele é o jogador 26º que mais vestiu a camisa do Corinthians. Você não sabia disso, Marcelo? Eu Então não fique sabia. sabendo. O primeiro é o Vladimir, o segundo agora é o Cássio, né? Cássio, Passou. o Ronaldo é o terceiro, não? Terceiro, o Birubiru era o quinto, foi para sexto, e você era o 25º, foi para o É, 26º.
É isso aí. Então, possivelmente, você pode chegar aí aos 90 anos e acho que você vai estar entre os 50, porque Pode a ser. rotação é muito grande de jogador. O jogador não fica muito tempo no clube, não, assim, Agora não fica mais, não né? fica mesmo. Então, pessoal, é isso, tá? Olha, se inscreva no nosso canal Legado da Fiel. Se você não tiver inscrito lá, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe e olha, e participe aqui dessa entrevista aqui com esse rapaz maravilhoso aqui, que, né? Realmente nos deu muitas alegrias, fez parte da história do Corinthians, faz parte da história do Corinthians e está lá. Isso ninguém vai tirar. O nome dele está gravadinho lá. Se você for hoje no memorial, tem fotos dele, tem o nome dele, tem lá os posters que ele foi campeão, tá o nome dele também do lado dos companheiros dele. Realmente uma pessoa maravilhosa e muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Viu? Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês do Legado da Fiel. Obrigadão.